Obrigado, Schenck. Antes de convidar o primeiro palestrante, gostaria de explicar resumidamente como será realizado este seminário. Então, para confirmarmos aí o que o Schenck já disse. O seminário está dividido em 4 painéis, 2 na parte da manhã e 2 na parte da tarde. Cada painel será composto de palestras com duração máxima de 25 minutos. Ao final de cada painel, haverá um período máximo de 15 minutos para os palestrantes responderem às perguntas da plateia. As perguntas deverão ser entregues por escrito às recepcionistas que estarão circulando pelo salão, em papeleta própria, que foi distribuída dentro da pasta que todos receberam durante o credenciamento. Caso não haja tempo de responder todas as perguntas, a coordenação do seminário as entregará aos palestrantes, que as responderão por e-mail. Então, o primeiro painel. Iniciaremos agora o primeiro painel que, em 3 palestras, tratará de conceitos, metodologias e métodos qualitativos de gestão de risco. Ao final do painel, haverá um tempo de 15 minutos disponíveis para os palestrantes responderem às perguntas. Sob mediação do prático Portos Lima, diretor técnico do CONAPRA. Convido o professor doutor Marcos Coelho Maturana, do Laboratório de Análise de Risco da Universidade de São Paulo, para apresentar sua palestra sobre Introdução e conceitos afetos ao tema risco. Bom dia. Eu quero iniciar agradecendo ao CONAPRA pela oportunidade de participar aqui com vocês hoje. Dizer que para o Lab Risco, estou representando o Lab Risco hoje junto com o Danilo, a gente vai falar bastante hoje, a gente tem algumas palestras para participar para vocês. Essa primeira palestra é bem introdutória e conceitual, né? Ela não vai aprofundar nos conceitos, a gente vai passar por cima, tentar fazer alguma coisa bem lúdica, porque o tempo é curto, né? Para a gente poder passar tudo, mas ao longo do dia a gente vai ter definições formais dos conceitos que a gente vai apresentar. Tá bom? Marcelo também, que é o nosso coordenador, ele gostaria muito de estar aqui com a gente hoje. A gente, em princípio, gostaria que ele estivesse fazendo essa primeira apresentação, né? Mas ele escolheu que eu viesse fazer essa primeira apresentação, então eu vou fazer o melhor que eu puder. Bom, eu vou falar para vocês, em princípio, sobre alguns conceitos gerais, né, da nossa vida cotidiana que levam a gente, então, à questão da análise de risco. Então, eu vou começar falando das ameaças e oportunidades e como nós tratamos essas ameaças e oportunidades nas nossas vidas. Depois, as incertezas, né, aí já falando mais da indústria, né, o que a gente enfrenta na indústria, com esses problemas e custos que essas incertezas elas trazem, que nos levam ao conceito de risco, né? Depois, o processo de gestão de risco, como a gente chega nesse processo de gestão de risco, e aí eu vou apresentar cada passo apresentando os conceitos. Bom, para começar, tem 2 pensadores, vamos dizer assim, modernos, que já falaram sobre a questão das incertezas e do risco, as oportunidades, coisas que a gente enfrenta nas nossas vidas, né? O primeiro ali, o Redfield, é um astronauta. Ele disse, né, que tudo o que a gente faz traz algum risco, né? E aqui o Buscaglia, ele apresenta uma outra ideia, né, de que se a gente não enfrenta esses desafios, a gente não consegue
fazer mais nada, quer dizer, não faz sentido nas nossas vidas, né? Então tudo que a gente faz traz riscos e oportunidades, né? Então existe uma relação universal entre risco e oportunidade, né? Quanto maior o risco, maior a oportunidade. Então a gente vai ter mais retorno quanto mais risco a gente assumir. Bom, como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? De uma maneira natural, a gente enfrenta o risco para poder viver as oportunidades, né? Então, a gente, de maneira natural, identifica esses riscos, a gente avalia os riscos, a gente trata os riscos e a gente monitora para ver se deu certo, se as nossas ações elas estão... Alô, som? Tá perfeito. Agora sim, agora todo mundo vai me ouvir. Aqui tem um exemplo, né, de como é que a gente faz quando a gente vai para a praia. Para não deixar de aproveitar o sol do Rio de Janeiro, a gente providencia um meio para se proteger e assim a gente faz. Quando isso não acontece, quando a gente não aplica esse método, alguns problemas se acarretam. Bom, e na indústria, como é que a gente faz? De maneira similar, né? A gente trata o risco, né? O risco é sempre um fator de incerteza que traz problemas, né? Especialistas dizem que 80% dos custos e problemas que a gente enfrenta nos sistemas, diversos sistemas, pode ser qualquer coisa, pode ser uma indústria, pode ser um banco, pode ser qualquer área de ação, né? A gente vai ter problemas por conta dessas incertezas. E esses problemas, eles estão relacionados, né? Essas incertezas estão relacionadas à nossa falta de conhecimento, né? Sobre como aquele nosso sistema ele vai se comportar no ambiente operacional, né? E quando há preocupação, a gente aplica o processo de gestão de risco, que é o tema dos seminários de hoje, né? Bom, aqui então a gente chega em algumas definições importantes que a gente vai usar ao longo do dia, né, para fazer as nossas apresentações. A primeira definição importante é a definição de perigo. Né? O que é um perigo? Né? A gente usa muito essa palavra no dia a dia, né? E muitas vezes de uma maneira que não é adequada, né? A definição de perigo, né, a ideia de perigo, é a coisa que traz o problema, né? Eu estou falando coisa porque pode ser realmente qualquer coisa, né? Então, por exemplo, na indústria, para falar de alguma coisa que é de fácil entendimento, uma amônia. A amônia é um perigo, né? Ela em si ela traz essa característica. O que é um evento de perigo, então? Um evento de perigo é uma exposição ao perigo, né? Quando não necessariamente o perigo ele nos afetou, mas nós estamos expostos a esse perigo. O que seria um incidente? É uma quase perda, né? É um quase acidente, quer dizer, a gente poderia ter vivido um acidente, mas não viveu. E finalmente, o conceito de risco. O que seria o conceito de risco? É a incerteza e as consequências. É um peso, é um balanço entre incertezas e consequências. Essas são as definições essenciais, não é nada complexo, faz parte do nosso dia a dia, mas é importante colocar para a gente poder ter uma base de comunicação, né? Para a gente poder se entender. Aqui a gente tem então um processo de gestão de risco, mais formal, dado lá na norma, ISO 31000, que a gente vai discutir daqui a pouco. E se vocês observarem, lembram daquele ciclo que a gente colocou na outra palestra, no slide inicial? A gente observa ele aqui. Os requisitos preliminares para a gente aplicar esse processo são esses três aqui. A gente precisa ter isso definido para poder aplicar o processo de gestão de riscos. A gente precisa ter estabelecido um sistema de comunicação e consulta de especialistas.
né, sem o qual a gente não inicia a avaliação de risco. A gente precisa ter um contexto bem definido e também um processo para monitorar e revisar o risco. Tá bom? Então, falando aqui da avaliação de risco, o que seria a identificação do risco? Primeiro, é exatamente o que está definido aqui. É identificar as fontes dos riscos, as áreas de impacto e consequências. Depois a gente vai voltar nesses tópicos. A análise de risco em si é o entendimento do risco, né, o estudo do risco. A avaliação de risco é a comparação. E o tratamento de risco é a tentativa de modificar o risco, né? Como a gente tem incerteza sobre o que vem depois, então a gente precisa tratar o risco e depois monitorar para ver se aquela ação deu certo. A consulta aos especialistas e a comunicação. Quem são os interessados nesse processo de comunicação? Né? São os empregados, são os nossos clientes, são os nossos fornecedores, a comunidade, investidores. Todas essas pessoas têm interesses e também têm contribuições na hora de fazer a avaliação de risco. Não é? Aí a gente entra em algumas definições que são importantes também para a gente poder aplicar o processo de avaliação de risco. A primeira é a percepção de risco. Cada pessoa interessada vai ter a sua percepção. Não é? Aquilo é uma coisa muito pessoal. Cada um tem a sua. Né? Então, a gente precisa entender essas diferentes concepções, né? As diferentes percepções de mundo. Depois, o proprietário do risco. Quem é o dono do risco? Né? A gente sempre ouve isso daí, né? Formalmente, é aquele que faz a avaliação do risco, né? Aquele que aplica o processo. Quem é o stakeholder? Essa palavrinha estrangeira, não é? É o afetado. Então, qualquer um desses daqui, listados aqui, é um stakeholder, né? Como eu posso fazer uma comunicação eficaz entre todas essas pessoas, todos esses interesses? Primeiro, eu preciso entender as motivações, entender as percepções e estabelecer um processo de comunicação, como nós estamos fazendo aqui. Essa palestra, de certa forma, ela ajuda a entender maus entendidos, ajuda a gente a evitar os maus entendidos, na medida em que a gente estabelece uma linguagem comum. Né? E quais são os critérios de aceitação? Eles são estabelecidos pela comunidade, por todas essas pessoas, levando todas essas diferentes percepções e estabelecendo, então, uma linguagem comum, que tenho colocado para vocês aqui. Contexto. Sem contexto, a gente não faz avaliação de risco. Né? O contexto é a circunstância em que os eventos de risco eles se revelam, eles aparecem. Né? Então, a gente pode dividir entre contexto interno, que é conhecer o próprio ambiente, identificar os stakeholders e partes envolvidas, avaliação, avaliar o impacto do processo da situação escolhida, né, para a identificação dos riscos, ou seja, precisa estabelecer o que você vai fazer. Né? E no processo de gestão de riscos, né, a gente vai determinar os limites, o escopo, aquilo onde você vai aplicar o processo propriamente dito. Identificação do risco. Primeiro, qual que é o objetivo da identificação do risco? Né? É realmente levantar cenários de perigo, né, em que os acidentes podem acontecer. Né? A gente nunca vai saber, mas a gente levanta essas possibilidades. Como é que a gente aborda essa questão, né, na identificação de risco? A gente usa métodos criativos. Né? Por isso que eu coloquei essa figura aqui. Ó. A gente vai ter que usar aquele lado do cérebro artístico, né? E também
Mas não é só isso, né? A gente tem que usar a razão, né? Então você vai fazer isso de uma maneira estruturada. Por exemplo, eu coloquei aqui o brainstorm para poder colocar um exemplo que todo mundo entende, né? O que seria uma técnica comum para a gente ativar essa região aí do cérebro. Para fazer a avaliação de causas e consequências, a gente usa as técnicas consagradas, né? Isso daí já se faz há muito no mundo, né? Por exemplo, tem o Arik, o Razop, o Femé, a gente vai apresentar algumas no decorrer da manhã aí. Né? Ele faz a classificação segundo frequência e consequência. Né? Se a gente tem incerteza, a gente precisa estimar qual que é essa incerteza. Né? Então a gente avalia probabilidade, em termos de frequência, e consequência. O que pode acontecer? E a gente usa a matriz de risco. Eu vou apresentar já já. Bom, existem duas abordagens para se avaliar o risco. Né? A primeira abordagem é determinística. Até aqui, a gente viu muita norma, muita lei estabelecendo o que a gente deve fazer em termos de risco. Então, aquilo é prescritivo. Então, você tem que fazer isso. Né? Então, na abordagem determinística, a gente vai ter uma sugestão no final da análise de margem de segurança, né, para considerar a incerteza. Né? A gente, na avaliação determinística, quer dominar o mundo, né? Pretende avaliar todos os eventos. Né? Em geral, o projeto fica superdimensionado. Para dar um exemplo, o exemplo da área nuclear, né? Nos Estados Unidos eles tinham uma norma determinística, de fato. Né? Atualmente eles estão migrando para uma abordagem probabilística. O que é isso? Né? A abordagem determinística, a gente vai tratar as falhas como aleatórias, já não é mais a probabilidade vai tratar como aleatória, a gente já vai avaliar os eventos relevantes, não é? E vai facilitar a comparação de relações de custo-benefício. Né? Como eu disse, o mundo vem migrando para esse lado, a gente está abandonando os prescritivos, porque os custos eles acabam ficando grandes, né? E muitas vezes a gente vai ter desperdício. Bom, uma outra maneira de se separar, né? Tentar entender o processo de análise de risco é dividir entre o que é qualitativo e o que é quantitativo. Eu vou adiantar para vocês que, na verdade, não tem muita diferença entre uma coisa e outra, porque uma coisa depende da outra. Né? Vai ficar claro. Mas você pode ter uma abordagem puramente qualitativa para fazer uma análise de risco. Né? Bom, formalmente, uma análise de risco, você vai considerar probabilidades e as consequências dos eventos, vai fazer o levantamento do risco qualitativo, né, como o próprio nome diz, e vai fazer isso sempre antes de uma análise quantitativa. Já vai ficar claro. Análise quantitativa. Eu vou avaliar os riscos com números. Né? Basicamente é essa que é a diferença. Né? Então, a análise quantitativa é uma análise considerada análise detalhada. Né? Eu vou chegar na avaliação do risco numérico, vamos dizer assim. Qual que é o objetivo da análise de risco? Né? É entender o risco, essencialmente. Eu já identifiquei o risco, agora eu vou entender esse risco. Como eu faço isso? Eu uso a lógica. Né? Eu tento tomar um mundo que é complexo, que é difícil de compreender, e eu modelo. Né? Faço a modelagem de frequências e consequências e faço o detalhamento do cenário. Como eu faço a quantificação do risco? Né? Que a gente chama de quantificação dos cenários.
eu me questiono, eu respondo essas questões. Quão frequentes são os eventos iniciadores? Aqueles que iniciam os cenários. Qual que é a probabilidade do evento de perigo, dado o evento iniciador, né? Minha exposição ao perigo? Qual a probabilidade de um nível de consequência, severidade, né? Então, em geral, eu tenho essa ideia na cabeça, né? Eu tenho um perigo, eu vou avaliar como as causas me levam a um evento perigoso e como esse evento perigoso me leva ao que eu não quero observar, né? Pode ser morte, pode ser perda, pode ser qualquer coisa, perda financeira, né? E finalmente eu chego na avaliação de risco, né? Que é a ponderação, né? Que é a comparação entre o nível de risco avaliado e os critérios de tolerância. O que é tratamento de risco, medidas de mitigação? Né? Elas objetivam a redução do risco, o tratamento propriamente dito. Né? Na indústria, eu tenho esse exemplo aqui de medidas de mitigação. Né? Por exemplo, a própria eliminação física do risco, né, que seria não existir o perigo, é uma maneira de reduzir o risco. O uso de EPI é uma outra maneira. Cada medida vai ter um impacto no risco, né? Se coloca dessa maneira. O termo mitigação, ele é mais aceito internacionalmente do que o termo prevenção, né? O mitigation vai estar associado nas normas internacionais à prevenção, né? Então, se a gente for ler as normas brasileiras, a gente vai ver prevenção, né? Mas normalmente a gente vai usar mitigação. E quais são as medidas de contingência? Bom, uma vez que aconteceu, a gente vai remediar, né? Então, por exemplo, ter brigada de incêndio, fazer contenção de óleo, esses são exemplos de medida de mitigação. Tá bom, gente? Estou apresentando só conceitualmente. Bom, essas dois tipos de medida fundamentam o processo de tratamento de risco. Aí aqui tem o modelo do queijo suíço, né? Essas medidas, elas nem sempre são 100% efetivas, né? Aliás, quase sempre não são 100% efetivas. Né? Então, uma vez que a gente tem o evento iniciador, elas vão ter problemas. Então, a gente faz uma reavaliação do risco para poder garantir que a avaliação continua válida. Uma vez que você fez a avaliação, você quer saber se aquela medida de tratamento ela funciona. Então, vamos verificar as medidas implementadas, vamos ver se algum perigo ele merece mais tratamento. A revisão também pode ser necessária por conta de alteração de contexto, né? Além de verificação das medidas, né? Novos equipamentos. Se houve algum acidente ou incidente, é uma ótima oportunidade para verificar o seu risco, para fazer uma avaliação das suas medidas, né? Ninguém quer, mas uma vez que acontece, se estuda o risco para verificar a efetividade do que foi colocado. E aí a gente tem que fazer essa revisão sempre, né? Bom, aí na indústria marítima, né? Só uma introdução. A gente vai ter uma palestra daqui a pouco específica sobre o FSA, né? Que é o Formal Safe Assessment, foi estabelecido pela IMO, né? Ele traz com esse objetivo aqui, né, de ser um guia, um procedimento sistemático para avaliação do risco, né? A gente vai ter tudo junto no processo de avaliação de risco da IMO, tá bom? É chamado processo formal de avaliação de risco, tá bom? Não vou detalhar muito porque a gente já vai abordar isso aqui já já. Tudo isso explora o que foi discutido até aqui, né? São conceitos simples, mas a gente precisa colocar para ter uma linguagem comum. Aqui eu estou colocando, né, que no setor marítimo a gente já migrou, né, para o processo probabilístico de análise de risco. Bom, a IMO já tem colocado isso vez após vez, tem uma atualização recente do processo
de avaliação de risco da IMO, da ATC, né, vai ser colocado daqui a pouco pelo Danilo. Né? Quais são as vantagens disso tudo? Né? Além de redução de custos e aquelas coisas todas, que por si só já são autoexplicativas, né? Eu vou ter uma maior capacidade de colocar projetos inovadores, uma vez que eu tenho estabelecido na lei e na norma o que eu tenho que fazer, eu ingesso o processo criativo. Né? Vou ter maior confiança quanto à segurança, porque mesmo que eu coloque na norma, eu vou ter que considerar aquele avaliador que escreveu a norma, né, o quão conservador ele foi, de fato. Eu tenho muita incerteza ainda sobre essa questão. Né, e vou ter um melhor entendimento dos eventos de perigo e dos riscos colocados nos projetos. Bom, o objetivo dessa palestra é fazer uma contextualização. É uma palestra simples, né, e introdutória. Nas próximas palestras a gente vai colocar as normas e metodologias de análise de risco, vai falar sobre o fator humano, que é um caso bem interessante, né, de se falar, de se estudar, né, e importante por conta, eu não vou dar spoiler agora, mas é um fator bem central na atividade da praticagem, né, que é o propósito desse seminário. Aí a gente vai falar especificamente sobre um caso que a gente está colocando. Bom, eu vou aproveitar os meus 30 segundos que restam para agradecer, né, me colocar à disposição para esclarecer qualquer ponto que foi colocado nessa apresentação e apresentar para vocês aqui os nossos e-mails, caso vocês queiram direcionar alguma pergunta que não lembraram de escrever. Tá bom? A gente está super aberto para tirar qualquer dúvida. Obrigado, gente. Professor Maturana, agradecemos por sua apresentação e solicitamos ao prático Portos Lima que faça a entrega do certificado de palestrante e do brinde do evento.